Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. A Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Fazemos esta nossa oração neste domingo do tempo comum, meditando um capítulo muito especial do Evangelho segundo São Lucas. Este evangelista reúne no mesmo capítulo, 15º, três parábolas que têm todas o mesmo sentido, são todas um convite à penitência, à conversão. A parábola do pastor que perde uma ovelha e abandona as outras 99 para ir ao encontro da ovelha perdida. A parábola também da mulher que, tendo 10 moedas, perde uma e depois de a procurar diligentemente, encontra-a e faz uma festa com as suas vizinhas para comemorar o encontro da moeda perdida e achada. E por último, a mais importante, também talvez a mais conhecida, a parábola do filho pródigo. Poderíamos dizer que esta parábola resume todo o Evangelho. Todo o Evangelho é, ao fim e ao cabo, a realização desta parábola e que apenas São Lucas refere no seu Evangelho. Nem São Mateus, nem São Marcos, nem também São João fazem nenhuma alusão a este ensinamento do Senhor, pelo qual devemos estar, de fato, muito gratos a este evangelista. E a propósito desta tão conhecida parábola, gostaria de aproveitar este momento em que estamos a fazer a nossa oração diante de Nosso Senhor para chamar a atenção sobre 3 erros muito comuns sobre a história do filho pródigo. E o primeiro erro tem logo a ver com o nome dado à parábola. Geralmente conhecemos-la como sendo do filho pródigo. E, na realidade, o protagonista principal desta parábola, desta história, desta alegoria que o Senhor nos propõe, não é certamente o filho pródigo, aquele mais novo que saiu de casa, levou tudo o que lhe pertencia e até mesmo aquilo que não lhe pertencia propriamente, mas a que ele aspirava, a sua parte na herança, e depois gastou tudo e regressa à casa e é recebido e acolhido pelo pai. Ele não é o herói desta história, ele não é o protagonista, ele é até, se quisermos, o mau da história. Então quem é o protagonista? Quem é que é o herói? Quem é aquele que devemos celebrar? Quem é aquele que devemos louvar? É o pai. E o pai sim que é pródigo. Pródigo não porque gasta de uma forma exagerada, como aquele filho, os bens que tinha, até o ponto de dissipar todo o seu património. Este pai esbanja de uma forma absolutamente incrível, o seu amor, a sua misericórdia. E assim é Deus com cada um de nós. Deus é infinitamente misericordioso. O amor de Deus por cada um de nós é algo que nós nem sequer podemos imaginar, nem sequer podemos sonhar o que isso seja. E esta parábola é um bom exemplo disso mesmo, da misericórdia do Pai. Numa ocasião ouvi alguém referir-se a esta parábola, mas fazia-o não lendo o texto do Evangelho, mas segundo aquilo que ele se recordava daquilo que escreve São Lucas. E dizia ele que o filho, quando começou a passar necessidades e pôs-se a servir porcos, trabalho que era particularmente indigno para um judeu, os judeus nem sequer o porco podem comer, e era até bastante humilhante para ele, e para mais vendo que os porcos estavam melhor alimentados do que ele. Então decide voltar para a casa do pai e até propor ao pai, que já não o podia seguramente aceitar como filho, pelo menos que o aceitasse como empregado.
porque os empregados da casa do pai eram melhor tratados do que ele naquela situação. E que, tendo ele chegado junto ao pai, tinha se arrependido e que o pai o tinha abraçado, o tinha beijado e até o tinha devolvido a sua dignidade, não de servo ou de empregado, mas mais do que filho que voltava a ser. De facto, esta história, ou esta versão da história, parecia muito semelhante ao texto do Evangelho, mas há um aspecto em que não coincide, e um aspecto pode parecer um pormenor, mas é certamente um por maior. Porquê? Porque nessa versão da parábola se dizia que o pai se aproximava do filho e o abraçava e o beijava porque o filho se tinha arrependido. Ora, a história não é assim. Basta o pai ver o filho. O filho ainda não lhe disse nada. O pai não sabe quais são as intenções do filho. Até pode ser que o filho vá à casa para roubar ou para desencaminhar o irmão ou outra coisa qualquer. Mas mal o pai vê o filho, corre ao seu encontro. Mal o vê, o abraça e o beija. E isto faz toda a diferença. Deus não nos ama porque nós somos bons. Deus não nos ama porque nós estamos arrependidos, porque nós nos convertemos. Não, Deus nos ama até mesmo quando não somos bons. E tantas vezes o não somos. Até quando ainda não nos convertemos. E tantas vezes precisamos dessa conversão. Deus ama-nos no seu amor por nós, não em função de nós mesmos, mas em função dele próprio. E ele é Pai, um Pai que ama tremendamente todos e cada um dos seus filhos. Se calhar às vezes os pais têm tendência a dizer ao filho, come lá sopas, se não comes as sopas, Deus não gosta de ti. E os pais não deviam dizer isto aos filhos. Os pais deviam dizer aos filhos, mesmo que não comas a sopa, Jesus gosta de ti. Claro que talvez não seja um bom procedimento para que os filhos comam a sopa, talvez seja melhor recorrer a outro estratagema. Mas a verdade é esta, mesmo que nós não comamos a sopa, Deus continua a gostar de nós. Não há nada que leve Deus a cancelar o seu amor por cada um de nós. E por isso mesmo, aquele episódio do rei David, quando lhe é dito que morreu o seu filho Absalão, que lutava contra o pai, que queria destronar o pai, queria ser rei em vez do pai. E quando vão levar ao rei David a notícia da morte do filho, pensando que é uma boa notícia, porque era o seu principal inimigo, o rei David fica completamente entristecido, porque amava profundamente aquele filho, embora fosse um filho infiel, embora fosse um filho desleal. E o terceiro erro da parábola do filho pródigo é a interpretação, às vezes manicaísta, que alguns fazem desta história de Nosso Senhor, pensando que há um filho bom e um filho mau. O bom que ficou em casa, que trabalhou sempre com o pai, mas depois fica um pouco indignado com aquilo que o pai faz em relação ao filho mais novo, que assim seria o filho mau. Não, não é verdade. Os dois filhos são filhos maus. E por isso o pai tem que sair, primeiro ao encontro do mais novo, certamente, para favorecer a sua conversão, mas depois também tem que sair ao encontro do mais velho. É certo que o mais velho nunca tinha abandonado o pai, mas o seu ressentimento, a sua indiferença em relação ao regresso do mais novo, a sua inveja em relação àquilo que o pai lhe estava a fazer, isso é também sinal de que ele estava muito longe do amor do pai, que ele ainda não tinha os mesmos sentimentos que o pai, que ele ainda precisava também de conversão. E por isso todos nós também precisamos de conversão. Se calhar somos o filho mais novo, fizemos um disparate e temos que nos confessar. Pois vamos à confissão, sabendo que na confissão não temos um pai que nos julga, mas um pai que nos abraça e que nos beija. Se calhar somos como o filho mais velho e somos ressentidos e estamos magoados e temos inveja dos outros. Então temos que pedir ao Pai que venha também ao nosso encontro,
para alterar o nosso coração, para modificar os nossos sentimentos e sejamos também nós dignos de um Pai cheio de amor. Vamos pedir a Nossa Senhora, nesta parábola, não há nenhuma figura feminina, mas talvez por uma razão, é que este Pai é Pai e Mãe, assim é Deus conosco. E sabemos também que Nossa Senhora nos leva sempre a Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine o caminho da conversão e que ela nos ajude para que nunca haja nenhum ressentimento que nos afaste de nenhum irmão nosso que mais possa precisar da nossa compreensão, do nosso carinho e perdão. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.